Glória a Deus. Eu gostaria de falar com vocês o tema desse ano. Vamos lá, todos juntos? É tempo de avançar, semeando a palavra que transforma vidas. Nós temos que avançar. E eu queria só ressaltar uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento durante essas semanas. Por exemplo, hoje eu começarei um sermão, uma série de mensagens que vamos até o dia 31. E nesse dia 31 nós teremos a nossa cantata da Páscoa. Será um movimento especial, um movimento onde a gente vai estar ali apresentando a esse Jesus. Mas nós também temos no nosso aplicativo, e eu não sei quantos já estão usufruindo, de um discipulado, né? Discipulado não, um plano de leitura sobre a Páscoa, que é muito bom você, junto com a sua família, sentar para fazer esse tipo de discipulado, né? Onde você vai lá na tua casa ensinar aos seus filhos. Porque nós temos aí, até o dia 31, oportunidade em que as pessoas estão com o coração aberto para falar de Jesus. É verdade ou não é? No tempo da Páscoa, todo mundo sabe. Só que a gente está tendo algo acontecendo no mundo inteiro, porque tem muitos já que não sabem qual é o significado da Páscoa. Tem muitos que estão por aí e não sabem. Pessoas que ouvem falar da Páscoa, mas tem uma confusão, porque não estamos mais ensinando os nossos filhos e filhas dentro de casa sobre a Páscoa. E por isso nós precisamos, de certa forma, como igreja, vencer essa batalha, para que a nossa casa nunca possa confundir o que é Páscoa, né? E hoje eu vou começar com esse sermão, o significado da Páscoa. Vai ser mais um estudo para que nós possamos aqui, irmãos, aprender, para que a gente possa ir mais longe nesse tempo. Amém? Então a gente precisa, vocês estão me ouvindo? A gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque nós estamos falando tempo de avançar, e o tempo de avançar é isso, avançar ganhando pessoas para Jesus, avançar realmente dando ao Senhor. Acabou? Foi geral, né? E aproveitando esse tempo para que a gente possa levar Jesus até essas pessoas, né? E sem falar de Jesus na Páscoa não vale a pena. Nós precisamos dar sentido à Páscoa. E eu gostaria que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa noite pensando um pouquinho sobre a Páscoa, o significado da Páscoa. Daqui a pouco a gente vai estar lendo o texto, né? E o significado da Páscoa. E isso eu tirei de um pastor, irmãos, que é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, um grande homem de Deus, né? Que hoje já não está conosco, já está lá, vivendo junto com o nosso Cordeiro Pascual, né? Aos 65 anos ele faleceu, mas foi um homem que verdadeiramente abençoou nossas vidas. É um homem que tinha muitas meditações, e nessas meditações ele ajudou muitos pastores, né? E além dele ser um homem formado, um homem capacitado, e que abençoou não só o estado do Rio de Janeiro, onde ele nasceu, mas ele abençoou o Brasil inteiro. Por onde você imagina, quase em todos os estados, o pastor Isaltino pôde ter o privilégio de pastorear alguma igreja, tá? Então, que Deus abençoe. Eu quero tirar aqui algumas coisas que eu peguei de uma meditação dele, porque, afinal de contas, a chegada da Páscoa, irmão, traz consigo bastante confusão, porque hoje está confuso, né? O que é Páscoa? Se tu perguntar para uma criança hoje, ela vai ficar meio perdida. Páscoa é ovo de chocolate?
né? Outra coisa muito importante também, que o símbolo da Páscoa é um coelho. Afinal, o que se comemora na Páscoa? Porque, afinal de contas, está havendo confusão. O que é verdadeiramente a Páscoa? Vocês já notaram que nos grandes eventos que nós temos no ano, eles mudaram a figura das pessoas que eram para ser honradas. Você vai para o Natal e você vai ver que ali tem outra pessoa querendo tomar o lugar daquele que nasceu, que nós comemoramos no Natal, o nascimento de Jesus. Mas ele chega lá e coloca o Papai Noel. Papai Noel, que de certa forma tenta tomar lugar. E quando chega na Páscoa, vai lá e põe então um coelhinho, põe lá então um ovo, né? E começa a contar histórias diferentes. Mas aí eu digo, será que isso é feito com boa intenção? Será que isso é feito só pela cabeça de homens? Ou será que isso é um plano maligno do inimigo de confundir, de querer fazer com que as pessoas, eles não conheçam a história verdadeira daquele que veio a essa terra para nos salvar? Sabe, irmãos, a Páscoa é interessante, que eu gostaria de falar, preste bem atenção. A Páscoa vem do hebraico Pesach, né? Que é passar sobre. E isso aconteceu quando Israel, após 400 anos de escravidão no Egito, foi libertado. Ele foi libertado miraculosamente pelo poder de Deus e, de certa forma, ele constituiu aquele povo de Israel como seu povo. Agora Deus havia falado, agora vocês vão lá, você é meu povo, né? Então a Páscoa foi o pacto que Deus fez com Israel. Foi lá uma aliança que ele fez com Israel, para que Israel pudesse servir como povo dele aqui nessa terra. E é interessante que esse pacto seria da seguinte forma: Deus cuidaria do povo de Israel e Israel lhe seria obediente. Essa foi o pacto. Que Deus queria que Israel pudesse obedecer da mesma forma que Deus ia se comprometer em cuidar daquele povo. E eu gostaria de olhar aonde nós encontramos isso na história, que é lá em Êxodo, no capítulo 12, até o versículo 12, versículo 1 até o 13, e nós vamos ler essa passagem que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano, a Páscoa, né? Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. E nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. E em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. E nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer.
Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Amém, irmãos? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Instruções do nosso Deus. Muitas vezes a gente, quando pega algum capítulo do Antigo Testamento, a gente fica, às vezes, chocado por algumas coisas que a gente vê. Mas é interessante que nós temos que pensar da seguinte forma, que tudo que Deus fala é verdade, não pode ser mudado de maneira alguma. Neste texto aqui, nós podemos tirar aqui 3 aspectos que nos chamam a atenção. O primeiro é o cordeiro, nós iremos falar um pouquinho do cordeiro. Depois, os participantes dessa Páscoa, dessa Pessage, né? E também nós iremos falar do sangue do cordeiro. Nós buscaremos aqui entender um pouco mais sobre o significado cristão da Páscoa. Afinal, a Páscoa judaica, irmãos, era também uma profecia verdadeira e que se cumpriu em Cristo. E nesse texto nós temos aqui muitos simbolismos que quer retratar aquilo que estava para acontecer no futuro. E nós vamos aprender sobre isso. E o primeiro deles é o cordeiro. É interessante que diz assim, que deveria ser sem defeito e macho de 1 ano, como lá no versículo 5 diz, né? Esse cordeiro não podia ter defeito algum, né? Pois com 1 ano também, o cordeiro já estava pronto para ser assadinho, né? Estaria já adulto para poder ser levado ao fogo. E aqui, irmãos, nada mais, nada menos, trata-se de um símbolo de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29, quando João Batista, ele já havia batizado Jesus e de repente Jesus aparece e ele vê Jesus junto com seus discípulos, ele olha para Jesus e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que na mesma hora que João falou, os discípulos que estavam com ele, André, que foi o primeiro a se juntar com Jesus, ele então pega e ele se levanta ouvindo ali o seu discipulador, que é João Batista. Então ele sai ao encontro de Jesus e a partir daquele momento André se torna o primeiro discípulo de Jesus. E através dele depois ele vem trazendo outros amigos e outros para que estivessem ali servindo a Jesus também. Sabe, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também estava ali também aos 30 anos de idade. E aos 30 anos de idade é quando um judeu, ele alcança a plenitude física e intelectual para também sair como um mestre. Porque ele não deixou para trás alguma coisa para alguém condenar. Ele obedeceu todas as regras. Ele obedeceu tudo aquilo que já estava na lei e na cultura judaica. E é interessante que esse cordeiro não tinha defeito algum. Ele era sem pecado, assim como também o nosso Jesus. E eu gostaria de ver com vocês o que Pedro narrou sobre o sangue, que se encontra lá em 1 Pedro 1:18, versículo 19, e diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados
não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha alguma. Jesus estava preparado, porque ele era homem puro. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, ele veio e continuou perfeito diante de Deus e pôde alcançar aquilo que precisava para morrer em nosso lugar. Sabe, o cordeiro deveria ser comido com pães ázimos. Pão ázimos aqui, isto é pão sem fermento, que era símbolo da corrupção. O fermento não era, nessa época ainda não era o fermento químico que a gente usa. Você vai lá hoje no mercado, você pega o fermento e vai para casa na boa. Mas naquele tempo, o fermento era feito de uma comida azeda, ajuntada com uma comida boa para fermentar. Então, tu pegava o que era estragado e juntava com o que era bom, e ali havia fermentação. Hoje é uma facilidade tremenda, né? A gente não precisa disso, é uma beleza, sem dúvida nenhuma, sabe? E era para comer esse pão também com ervas amargas, esse cordeiro com ervas amargas, que também era símbolo da amargura da escravidão, porque a escravidão, durante 400 anos, fez o povo de Israel sofrer, fez com que esse povo padecesse ali, mas agora Deus havia planejado uma libertação, algo que iria acontecer, e estava planejando, e estava falando para Moisés, mas para aquele povo poder escapar da escravidão, ele teria que obedecer a palavra de Deus. Conforme o versículo 8, né, que diz também que o cordeiro deveria ser inteiramente comido. É outro simbolismo. O que sobrasse seria queimado. Lá no versículo 10 de Êxodo 12 está falando sobre isso. É um símbolo do sacrifício de Cristo, que foi totalmente consumido em favor da humanidade. E é por isso ele, de maneira nenhuma, ele deixou alguma coisa para trás, mas ele se doou por inteiro. Glória a Deus, porque ele levou todos os nossos pecados. Ele não ficou guardando, mas ele se deixou consumir por inteiro para que nós pudéssemos ter o perdão em Cristo Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo diz o seguinte, né? Por isso que Paulo chamou Jesus de nossa Páscoa, como lemos em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Vamos ler juntos, vamos lá. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. É isso que Jesus fez puro, a pureza que veio pagar pelo nosso pecado, porque nós somos cheios de pecado, mas Jesus era puro. O cordeiro simbolizava a obra de Jesus. Aquele cordeiro que Moisés manda cada família entrar na sua casa e ali comer juntos, irmãos, simbolizava Jesus. Já lá no Antigo Testamento, sua morte, ela simbolizava a morte de Cristo por nós, por causa do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, sabe? E por causa do Cordeiro, lá na Páscoa, quando colocaram sobre os umbrais da porta, irmãos, aquelas pessoas foram salvas, foram livres da morte, né? E Deus passou, então, por cima dos hebreus. Deus matou todos os primogênitos do Egito, não só os homens, mas também com todos os animais machos, os primogênitos também morreram. Imagina o caos que ficou lá no Egito, vendo tudo que estava acontecendo. Mas aqueles hebreus que obedeceram ao Senhor,
aqueles hebreus, judeus que pegaram e acreditaram e foram para dentro da sua casa, eles foram libertos. Passaram por cima. Tudo passou por cima, não afetou nenhum dos judeus. E por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós, aqui também nesse tempo, e não nos condena pelo nosso pecado, porque isso é o que nós merecemos. Então, Páscoa é tempo de falar de Jesus, e nós estamos vendo aqui um pouquinho da história. Nós vimos do Cordeiro, vamos falar agora um pouquinho sobre os participantes. Os participantes, a Páscoa deveria ser celebrada em família. Israel deveria se ver como uma comunidade e não como uma massa de escravos. Porque Deus quer salvar uma nação, mas Ele não quer que aqueles homens que serão salvos, libertos, saiam de lá com uma mente de escravo. Ele queria que eles se juntassem como uma família, para que pudessem receber aquilo que Deus havia planejado para ele. Trata-se também, irmãos, de um simbolismo, pois da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja nada mais é também do que uma família, a família de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui, nós temos falhas, sim, temos muitas falhas, temos muitos erros, mas nós estamos aqui dando continuidade àquilo que foi feito lá atrás, se juntando, abrindo mão de ideais, de pensamentos diferentes, para andar junto, porque é isso que precisa. Para a gente andar junto, para comer junto, a gente precisa ter ideias ou abandonar ideias que às vezes, irmãos, vão ter que ser deixadas de lado. Aquele povo teve que deixar as diferenças, porque Cristo nos salva para vivermos na comunhão da igreja. Preste bem atenção nisso que eu estou falando, irmãos. Não há vida cristã genuína sem comunhão com a família de Deus. Não há vida cristã genuína sem comunhão com a família de Deus, que é a igreja. As pessoas deveriam comer, né, aquele pão juntas, unidos ali como família, porque no outro dia eles deveriam comer para sair rápido, né? Deveriam comer preparados para a viagem, apressadamente, como diz, com sandálias nos pés, com tudo preparado já para que eles pudessem levar junto com eles. Lá no versículo 11 de Êxodo 12 está falando sobre isso. Outro simbolismo também eram que peregrinos. O Egito não era o lugar deles. Assim, irmãos, também, essa terra, por mais que Deus tem dado ao homem, mas essa terra aqui também não é o nosso paradeiro. Nós estamos aqui, mas somos peregrinos nessa terra. E um dia iremos para as mansões celestiais. Iremos morar com Deus para todo sempre. Sabe? Então, Deus estava falando para eles, olha, vocês são peregrinos. Então, põe as tuas roupas, as suas sandálias, põe a tua bagagem nas costas, porque quando vocês acabarem de comer, vocês sairão dessa terra. Eles tinham um destino. Aquele povo tinha uma pátria, irmãos, sabe? E essa pátria é maravilhosa. Da mesma maneira, um cristão deve compreender que é peregrino neste mundo. Nenhum de nós viverá aqui para semente. Nem eu, nem você. Você pode fazer os maiores feitos do mundo, mas um dia você vai passar, a não ser se Jesus volte antes, aí você pode ser arrebatado. Porque nós não vamos ficar para semente. Todos nós iremos daqui para a terra prometida. Glória a Deus, irmãos. Nós iremos passar por essa terra prometida. Nós iremos chegar lá. Como foi falado aqui, precisa ter esperança, precisa ter paciência, porque a palavra de Deus, ela não muda. Nós iremos um dia, sim, chegar na terra prometida com o Senhor Jesus.
Então vale a pena você negar o seu próprio eu? Vale a pena você se libertar dos seus pecados, irmãos? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele nos deixa fora das mansões celestiais. Essa terra prometida é para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que estão obedecendo, aqueles que estão ali, mesmo com luta, mesmo com muitas lutas, mas nós venceremos em nome de Jesus. E, além disso, a igreja precisa compreender que vocês são peregrinos aqui nessa terra e que temos uma pátria melhor, como está escrito. Olha só o que está escrito lá em Filipenses 3:20. Vamos ler todos juntos? Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Muitas vezes a gente se apegou tanto a esse mundo, irmãos, que a gente quer ser um cidadão daqui. E temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente ama tanto isso que a gente acaba ficando nesse lugar. E esse tempo aqui é passageiro. A Bíblia está dizendo que um dia nós seremos arrebatados se Jesus voltar, quando Jesus voltar. Mas se você não conseguir chegar até esse dia do arrebatamento, um dia você vai ser chamado, porque era homem e está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E aí eu te digo, nós teremos que aparecer diante ao tribunal de Cristo, ao tribunal de Deus e dar contas, prestar contas da nossa vida. E se a gente não estiver preparado, com o nosso passaporte carimbado, rotulado, prontinho ali, irmãos, a gente pode ficar para trás. Se a nossa cidadania for terrena, nós não iremos entrar, porque a nossa cidadania tem que ser a cidadania celestial, irmão. Lá em Hebreus também 11, 14 e 16 diz, evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderia ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria, o quê? Superior, um lar. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Aqueles que esperam no Senhor, Deus não se envergonha deles, irmãos. Deus está pronto, olha que coisa abençoada. Nós podemos confiar que esse Deus que prometeu, Ele há de cumprir todas as coisas. E nós precisamos, sim, com paciência, esperar, juntos como família, aqui, juntos, irmãos, nos alimentar, porque nós também temos oportunidade, irmãos, de nos alimentar aqui espiritualmente. Temos oportunidade como família de fazer com que um cresça, ajude o crescimento do outro. Nós temos aqui, nesse meio, pessoas que discipulam umas às outras, pessoas que estão buscando ajudar ao crescimento individual daqueles que estão precisando. Mas lá fora, você não encontra isso. É interessante que a Páscoa judaica lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhes dera uma terra. O cristão sabe que é peregrino neste mundo e que Deus lhe deu uma pátria celestial. Olha só o que diz lá em João 14, 1:6. E esse texto é muito conhecido porque tem um questionamento que se faz aí a Jesus. Olha só o que diz. Vamos ler juntos, vamos lá. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse,
Vamos juntos, todos juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Glória a Deus, irmãos. Jesus está aqui porque ele veio preparar esse caminho. Esse caminho lá no Êxodo já estava preparado. Jesus já sabia tudo que estava para acontecer há quase que 2000 anos adiante. Ele sabia do que estava acontecendo naquele dia e ele já estava se preparando para que, nesse tempo, ele pudesse ser entregue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos peregrinos em busca de uma pátria melhor, cujo acesso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Esse é o sentido da Páscoa, irmãos. Cristo, o sentido da Páscoa. E por último, eu gostaria de falar sobre o sangue. O sangue. A importância do sangue tanto lá na Páscoa dos hebreus, como nos nossos dias atuais. O sangue era a cobertura que salvava. Tudo que precisava de salvação era feito com sangue. E à meia-noite, como diz o texto, cairia juízo sobre o Egito. Mas onde houvesse o sangue na porta, haveria salvação e não haveria juízo. Lá no versículo 12 e 13 de Êxodo 12. Simbolismo, mais uma vez, o sangue de Cristo, que é derramado na cruz para nos livrar do poder das trevas e também da condenação eterna. Já estava preparado. E aconteceu. Nós vimos a história dos hebreus. Nós vimos depois dela ainda a morte de Jesus, aqui relatada na palavra do Senhor. Nós não precisamos, irmãos, de mais informações. Nós precisamos de ter fé naquilo que já conhecemos. Tem muita gente que quer aprender cada dia mais, mas esquece de colocar fé já naquilo que aprendeu. Muitos crentes, eles ficam com dúvida sobre salvação, eles aceitam Jesus, eles falam que entregaram sua vida para Jesus, foram batizados, mas quando fala de salvação, ele fala que não tem certeza de salvação. E isso não pode acontecer, porque o simbolismo do batismo, irmãos, é que a gente está fazendo igual a Cristo, morrendo para o mundo e vivendo novamente para Deus. E muitas vezes a gente se esquece disso. É interessante que o sangue do Cordeiro, irmãos, que foi derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus, significava que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa e não julgaria. E nós também hoje somos assim. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Jesus ele vem e nos salva, nos liberta, porque acreditamos que ele morreu na cruz do Calvário, e aquele sangue está sobre nós. Aquele sangue, ele nos liberta completamente dos nossos pecados, das nossas pecaminosidades do passado. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Lá em João 3, 16 e 17, olha só o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Olha só que palavra maravilhosa. Aqui, então, Deus está anunciando um novo tempo para a vida do homem. Ele vai lá e entrega a Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus veio. E é interessante que no versículo 17, ele diz que Deus não mandou Jesus para vir julgar, não, mas ele veio para salvar. Mas Jesus veio para salvar e ele fez a obra dele aqui na terra. Mas agora, irmãos, nós estamos esperando o quê?
a volta de Jesus. E a volta de Jesus agora, ele não volta agora como o Salvador, simplesmente, mas ele volta também com aquele que vai julgar a terra, aquele que vai estar diante do trono, e ele ali, juntamente com o Pai, vai julgar aqueles que entregaram sua vida para ele e aqueles que não entregaram. E nós precisamos estar preparados, porque o sangue do Cordeiro de Deus é que cobre o juízo divino de cada um de nós. Se a gente não tiver esse sangue passado na nossa vida, irmãos, nós estamos perdidos. E eu quero dizer para vocês que a gente está com essa Páscoa intencional. A Páscoa intencional é para que a gente possa movimentar nesses dias, irmãos, para levantar e falar de Jesus para as pessoas. E é interessante que, se você for evangelizar alguém e as pessoas não conhecem sobre a palavra de Deus, eles não sabem do perigo que eles vão correndo, sabe? Eles vão estar perdidos, e por isso nós precisamos nos apressar. Por isso a gente tem que aproveitar esse tempo agora que os corações estão abertos, para convidar pessoas, para poder estar andando com eles, para poder falar do amor de Jesus, que Jesus veio por amor de Deus nessa terra para se entregar na cruz do Calvário. Que Páscoa verdadeiramente é a morte de Jesus Cristo para salvar o pecador, que sou eu e é você também, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, o significado da Páscoa. A Páscoa, querido, do cristão, não é ovo de chocolate, de maneira nenhuma. Nem o seu símbolo é um coelho. Isto é festa popular. Isto é algo que acontece aí fora, mas nós não podemos de maneira... Não é que a gente vai chegar lá e vai falar, não quero saber esse negócio de ovo. Se a pessoa te der um ovo, se você não quiser, traz para mim, né? Que eu vou gostar também, né? Não tem problema. Mas quem sabe é a oportunidade. É verdade ou não é, irmãos? É uma oportunidade, a pessoa vai te dar um presente, aí tu não tem nada para dar para ele, né? Aí tu fala assim, muito obrigado pelo presente. Mas aí tu fala assim, posso também te dar um presente? Eu falei assim, é claro que pode. Então eu queria falar. Você sabe o significado da Páscoa? E daí, meu irmão, você pode começar a desmistificar algumas coisas na vida de algumas pessoas. Você pode ter a oportunidade de falar ali de Jesus, sabe? Porque essa festa popular tem tomado conta. E isso eu não tenho dúvida de falar, irmãos. Isso é obra de Satanás. Isso é obra do maligno tentando desviar as pessoas de Deus. Porque a verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E você tem oportunidade, se você é crente de verdade, você tem oportunidade de falar com eles assim, olha, eu sei, e o que eu estou te falando não é só de ouvir alguém falar, mas eu já experimentei, porque eu era um pecador, eu era um homem que andava assim, fazia isso, fazia aquilo, mas quando entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida foi transformada. Irmãos, é oportunidade, vamos então avançar, é tempo de avançar, vamos avançar, não vamos deixar, porque muitas vezes você vai falar assim, pastor, mas tem muito tempo ainda, aquele camarada é novo, aquela mulher também é nova. Irmãos, ninguém sabe o dia que vai partir para a glória, ou para o inferno, ninguém sabe o dia, e é por isso que diz, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E você pode falar, você está preparado para o dia do juízo. Porque se a gente não tiver, irmãos, nós estamos perdidos. Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel, fazendo surgir outro povo. E esse povo, a igreja. Essa igreja que é um povo multirracial. A gente tem gente aqui de vários estados, tem pessoas de outro país também, que às vezes está aqui no nosso meio. É multiétnico, é também atemporal, que a gente não tem problema com o tempo, não importa o tempo que vai durar, nós estamos
sempre pronto e esperando Jesus voltar na glória. E se ele não voltar, nós vamos para ele, para sempre com o céu, se eu morrer. Se você morrer antes da volta de Jesus, nós precisamos então saber. E outra coisa, nós também somos sem geografia. Sabe, irmãos? Sem geografia. Porque, afinal de contas, nós não fazemos parte aqui desse Egito. Nós não fazemos parte dessa Babilônia. Nós fazemos parte lá do reino celestial. O céu é o nosso lugar. É o lugar onde a gente foi preparado para ir, porque Jesus veio nos buscar. Isso é lindo, é maravilhoso. É interessante, irmãos, que a Páscoa, alguns falam assim, poxa vida, né? A igreja comemora uma vez só, mas a gente comemora a Páscoa todos os meses aqui na igreja. Você sabia disso, sim ou não? Como é que a gente faz isso? Na ceia do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice em memória de mim, né? É isso que Jesus fala, irmãos. A gente lembra porque a gente tem isso, a celebração do sangue da nova aliança. Essa nova aliança, ela cancela a antiga aliança que a gente tinha com o mundo, que a gente tinha com o inimigo. Agora, a nossa aliança é com Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa aliança é com Ele. E por isso, irmão, nós precisamos nos apressar. O cristão na Páscoa tem que lembrar disto todos os dias. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança. Sabe? Ali na minha casa a gente tem um truque, né? A gente sempre pega, na época de Páscoa, e eu compro aqueles, como é que é o nome daquele? Bis. Aquele bizinho de chocolate. E aí eu compro aquele bizinho, eu compro várias caixinhas, e eu pego ele, né? Vou lá, boto um papelzinho de presente bonitinho, faço um cartãozinho, ponho uma mensagem da Páscoa falando de que a verdadeira Páscoa é Jesus, e aí eu vou lá no apartamento das pessoas que moram no apartamento. Quando eu morava no apartamento ali, e agora estou morando no outro apartamento, dá para fazer de novo, né? E eu colocava lá na porta de cada um. Botava meu telefone e tudo, para que eles pudessem, né, falar alguma coisa. E é interessante o impacto causado por aquela simples caixinha de bis ali, irmãos. Porque faz algo dentro do coração da pessoa. Faz eles quebrantar o coração. Quantos deles me ligaram e falaram assim, olha que bênção, nunca tinha recebido um negócio desse, muito obrigado. E aí a gente começou, então, a ter relacionamento. Muitas vezes nós não temos relacionamento com os nossos vizinhos do prédio. É uma boa oportunidade. Talvez você possa fazer isso quando você vai para o trabalho, leva um para o teu amigo com um cartãozinho. Não deixe de escrever, irmãos, porque a escrita tua é capaz de fazer a diferença na vida daquela pessoa. Nós precisamos ir além, avançar e avançar. Cristo morreu pelos nossos pecados, como o cordeiro que morreu para que os israelitas tivessem liberdade e para que nós também tivéssemos liberdade. Mas Cristo ressuscitou. Essa é a diferença. Aquele cordeirinho que foi usado lá como símbolo de Jesus, ele morreu e foi comido. Mas o nosso Jesus vivo está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, irmãos, clamando por cada um de nós. E por isso é tempo de festa, é tempo de regozijar, é tempo de avançar, é tempo de pregar o evangelho de salvação, é tempo de falar que a Páscoa e a nossa Páscoa é Jesus. Amém. E eu queria terminar que nós, como igreja, nós fomos inseridos. Deus agora lhe conta com cada um de nós. Nós somos a família da fé. Nós vivemos em comunhão e constante celebração, irmãos, a caminho do céu. E a gente precisa estar mais unido. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Olha, fala assim para ela. Irmãos,
Você é muito importante, porque Jesus morreu por você. Então, irmãos, eu também, se ele é importante, eu preciso também, de certa forma, poder fazer alguma coisa pelo meu irmão. É tempo de avançar. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. Eu queria orar nesse momento, irmãos. Baixa a sua cabeça nesse momento. Queria